Receba consolo na presença de Deus, Pastor Antônio Júnior. Introdução. Por que precisamos de consolo? A vida não é fácil. Todo mundo passa por momentos difíceis. Uma briga em casa, a perda de um emprego, uma doença na família, uma decepção com um amigo ou até a morte de alguém que amamos. Nessas horas a gente se sente sozinho, triste, sem força para seguir em frente. É como se o peso do mundo caísse sobre a gente de uma vez. Mas a Bíblia ensina que não precisamos carregar essas dores sozinhos. Deus não nos abandonou. Ele está perto e quer nos dar consolo, ou seja, alívio para a dor, paz para o coração e força para continuar. O pastor Antônio Júnior, em suas mensagens, sempre fala sobre como encontrar esse consolo na presença de Deus. Não é uma solução mágica que tira o problema, mas é uma ajuda real para aguentar a tempestade. Imagine que você está com muita sede em um dia quente. Você pode reclamar do calor, ficar frustrado, ou pode procurar um copo d'água. A água não vai fazer o sol parar de brilhar, mas vai te refrescar e dar forças para seguir. Assim é o consolo de Deus, não apaga os problemas, mas nos sustenta no meio deles. 2. Como receber consolo na presença de Deus? Agora você pode estar pensando, mas como eu faço isso? Como eu encontro esse consolo? Vamos ver de forma bem prática, como se fosse um passo a passo simples. Reconheça que você precisa de ajuda. Muitas pessoas tentam aguentar tudo sozinhas. Fingem que está tudo bem, guardam a dor dentro do peito e não pedem ajuda nem para Deus. Mas isso é como ter uma ferida e não colocar remédio, só piora. Exemplo, se você quebra o braço, não adianta fingir que não dói. Você precisa ir ao médico, colocar uma tala e tomar cuidado. Com a dor da alma é igual. Precisamos admitir, estou sofrendo. Preciso de Deus. Na Bíblia, o salmista Davi era um homem que passava por muitas lutas, mas ele não escondia suas dores de Deus. Ele dizia, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Salmo 34, 18. Ou seja, Deus não se afasta de quem está quebrado, ele se aproxima. Busque a presença de Deus de verdade. Não adianta só dizer Deus me ajude e continuar vivendo do mesmo jeito. Precisamos buscar a presença dele. Como? Oração. Falar com Deus como você fala com um amigo. Não precisa de palavras bonitas, só precisa ser sincero. Exemplo, Senhor, estou com medo. Não sei o que fazer. Me ajuda. Deus ouve até o suspiro de quem está sem palavras. Romanos 8:26. Leitura da Bíblia. A palavra de Deus é como um remédio para a alma. Quando a gente lê, Deus fala conosco. Não precisa ler capítulos inteiros, às vezes um versículo já traz paz. Exemplo, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Isso é um convite direto de Jesus. Adoração. Cantar ou ouvir músicas que falam de Deus também nos aproxima dele. Já percebeu como uma música pode mudar seu humor? Com Deus é assim, quando a gente louva, o fardo fica mais leve. Entenda que o consolo vem no tempo de Deus. Às vezes a gente quer que a dor passe já, mas Deus age no seu tempo. Não é que ele não está ouvindo, é que ele sabe o momento certo. Exemplo, quando você planta uma semente, não nasce uma árvore no dia seguinte. Precisa de tempo, água e cuidado. Assim é com o consolo de Deus. Às vezes a gente não vê a mudança logo, mas ele está trabalhando. O apóstolo Paulo passou por muitas dificuldades, mas ele aprendeu que a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Ou seja, mesmo fraco, Deus nos sustenta. Não se isole e busque apoio. Deus usa pessoas para nos consolar. Às vezes, o alívio vem através de um abraço, uma palavra amiga ou até um conselho. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Exemplo, se você está doente, vai ao médico. Se está com fome, come. Se está triste, procure quem pode te ajudar. Na igreja, por exemplo, tem irmãos que já passaram pelo que você está passando e podem te encorajar. Confie que Deus transforma a dor em algo bom. Deus não desperdiça nossa dor. Ele pode usar aquilo que nos machuca para nos tornar mais fortes, mais sábios e até para abençoar outras pessoas. Exemplo, um ferreiro bate no ferro quente para moldá-lo. O ferro dói, mas sai mais resistente. Assim Deus faz conosco. Nas lutas, ele nos transforma. O pastor Antônio Júnior sempre diz que o consolo de Deus não é a ausência de problemas, mas a presença dele no meio deles. Ou seja, você pode estar na tempestade, mas Jesus está no barco com você, como na história de Jesus acalmando o mar em Mateus 8:23-27. 3. O que não é consolo de Deus? Às vezes a gente confunde o consolo verdadeiro com coisas que só mascaram a dor.
Vamos ver o que não é consolo de Deus. Fugir do problema, beber, se distrair demais, trabalhar sem parar ou até dormir o tempo todo para não pensar. Isso não resolve, só adia a dor. Culpar os outros ou a Deus, ficar com raiva e dizer Deus me abandonou ou fulano é o culpado não traz paz. O consolo vem quando a gente entrega a situação para Deus, não quando a gente reclama. Achar que só ser forte resolve. Muitas pessoas acham que chorar ou pedir ajuda é fraqueza. Mas até Jesus chorou, João 11h35. Não tem problema sentir dor, o problema é não buscar ajuda. Procurar consolo em coisas erradas. Algumas pessoas buscam alívio em relacionamentos errados, compras, drogas ou até em religiões que prometem soluções mágicas. Mas só Deus dá consolo que dura. 4. Exemplos práticos. Como aplicar isso no dia a dia? Vamos ver como isso funciona em situações reais. Situação 1. Perda de um ente querido. O que fazer? Em vez de se trancar no quarto, fale com Deus. Senhor, dói muito. Me ajuda a aguentar. Leia Salmo 23, que fala do Deus que nos consola como um pastor cuida das ovelhas. Procure pessoas que já passaram por isso e superaram. O que evitar? Culpar a si mesmo ou a Deus pela morte. Isolar-se dos outros. Situação 2. Desemprego. O que fazer? Ore pedindo direção. Leia Filipenses 4:19. Deus suprirá todas as suas necessidades. Procure ajuda na igreja ou com amigos que possam indicar vagas. Confie que Deus tem um plano. O que evitar? Ficar paralisado pelo medo ou aceitar qualquer coisa errada por desesperança. Situação 3. Briga em família. O que fazer? Peça a Deus sabedoria para perdoar. Leia Colossenses 3:13. Suportai-vos uns aos outros. Converse com calma sem gritar. Se precisar, peça para um líder da igreja mediar a conversa. O que evitar? Guardar rancor ou revidar com palavras duras. Situação 4. Doença ou dor física. O que fazer? Peça a Deus força para aguentar. Leia Isaías 41:10. Não temas porque eu sou contigo. Procure médicos e tratamento, mas confie que Deus está no controle. O que evitar? Achar que só a fé resolve sem buscar ajuda médica. Deus usa os médicos também. 5. Resumo final. O consolo de Deus está ao seu alcance. Vamos recapitular tudo de forma bem simples. 1. Todos passamos por dores, mas não precisamos carregá-las sozinhos. 2. Deus quer nos consolar, mas a gente precisa buscar sua presença, orando, lendo a Bíblia, adorando. 3. O consolo não é a falta de problemas, mas a certeza de que Deus está com a gente no meio deles. 4. Não adianta fugir ou culpar os outros, o consolo verdadeiro vem quando a gente entrega a dor para Deus. 5. Deus usa até as nossas lutas para nos tornar melhores e abençoar outros. 6. Não estamos sozinhos. A igreja, os amigos e a família podem nos ajudar nesse processo. O pastor Antônio Júnior sempre lembra: Deus não promete um caminho sem lutas, mas promete estar conosco em cada uma delas. O consolo não é a ausência do vale, mas a mão de Deus te guiando por ele. Para refletir. Qual é a dor que você está carregando sozinho hoje? Você já tentou entregar isso para Deus em oração? Que versículo da Bíblia pode te trazer paz nessa situação? Oração simples. Senhor, eu preciso de ti. Minha dor é grande, mas eu confio que tu estás comigo. Me dá força, me consola e me mostra o caminho. Em nome de Jesus, amém. Lembre-se, o consolo de Deus não é como um remédio que tira a dor na hora, mas como um abraço forte que te segura enquanto a tempestade passa. E ele nunca solta sua mão. Às vezes, a gente acha que precisa esconder a dor para não incomodar os outros ou parecer fraco. Mas Deus não quer que a gente finja estar bem quando não está. Ele conhece cada lágrima que você já chorou e cada noite que você passou sem dormir, preocupado. A Bíblia diz que Deus guarda as nossas lágrimas em uma garrafa. Salmo 56:8. Isso mostra que ele não ignora o que a gente sente. O pastor Antônio Júnior costuma dizer que o consolo de Deus não é como um jeitinho rápido para resolver tudo, mas como uma luz que acende no meio da escuridão. Imagine que você está em um túnel escuro, com medo e sem ver a saída. De repente, alguém acende uma lanterna e caminha ao seu lado. A escuridão ainda está lá, mas agora você não está mais sozinho. É assim que Deus age. Ele não tira o túnel da sua vida, mas entra nele com você. Muitas pessoas pensam: se Deus é bom, por que ele permite que eu passe por isso? Essa é uma pergunta difícil, mas a resposta não está em entender tudo, e sim em confiar em quem entende. Um pai não explica para um filho pequeno todos os motivos de uma cirurgia dolorosa, mas o abraça e diz: eu estou aqui, e isso vai passar. Deus faz o mesmo conosco. Veja o exemplo do salmista Davi.
Ele passou por guerras, traições e até perdeu um filho. Mesmo assim ele escreveu: mesmo quando eu andar por um vale escuro como a morte, não terei medo, porque tu, Senhor, estás comigo. Salmo 23:4. Davi não disse que o vale desapareceu, mas que a presença de Deus fez toda a diferença. E o que a gente pode fazer enquanto espera o consolo? O pastor Antônio Júnior ensina 3 atitudes simples. 1. Fale com Deus como você é, não precisa de palavras bonitas ou orações decoradas. Se você está com raiva, diga. Se está triste, chore. Deus aguenta suas emoções. O importante é não ficar calado. 2. Busque a companhia de quem te faz bem. Às vezes, a gente se isola quando está sofrendo, mas é justamente nesse momento que precisamos de pessoas que oram por nós e nos lembram das promessas de Deus. Pode ser um amigo, um grupo da igreja, ou até um desconhecido que Deus coloca no seu caminho. 3. Lembre-se das vezes que Deus já te ajudou. Quando a dor é grande, a gente esquece das vitórias do passado. Pegue um papel e anote: da última vez que eu achei que não ia aguentar, Deus me sustentou. Ele não vai me abandonar agora. Às vezes o consolo demora a chegar porque Deus está trabalhando algo maior em nós. Como um oleiro que molda o barro, ele usa as dificuldades para nos tornar mais fortes e cheios de compaixão. Quem já passou por uma grande dor sabe melhor como consolar quem está passando pelo mesmo. E se mesmo assim a dor persistir, não desanime. O consolo de Deus não tem prazo de validade. Ele não diz: até aqui eu vou com você, o resto você se vira. Não. Ele promete: eu estarei com você todos os dias, até o fim. Mateus 28:20. Para terminar, pense nisto. Quando uma criança machuca o joelho, ela não quer um sermão sobre como cair menos. Ela quer um abraço. Deus não está te dando lições de moral agora. Ele está abrindo os braços para você. Corra para Ele. Oração final. Pai, às vezes eu não entendo o que está acontecendo, mas eu escolho confiar em Ti. Segura minha mão hoje, porque sem o Senhor eu não consigo. Obrigado por não me deixar sozinho. Em nome de Jesus, amém. Às vezes a gente acha que precisa estar perfeito para se aproximar de Deus, que precisa ter fé inabalável, orações bonitas ou um coração sem dúvidas. Mas não é assim. Deus não exige que você esteja arrumado para receber o seu consolo, Ele te recebe como você está. Imagine um pai que vê seu filho chegando chorando, sujo de terra, com as roupas rasgadas. Ele não fala: primeiro toma um banho, troca de roupa e aí a gente conversa. Não. Ele abre os braços na mesma hora, limpa as lágrimas e diz: estou aqui, meu filho. Com Deus é igual. Você não precisa se preparar para ser consolado. Ele já sabe das suas feridas e mesmo assim te chama. Venha a mim, você que está cansado e sobrecarregado. Mateus 11:28. Outra coisa importante: o consolo de Deus não é como um remédio que tira a dor na hora. Às vezes a tristeza demora a passar, mas isso não significa que Ele não está agindo. É como uma planta que cresce devagar. Você não vê o processo, mas um dia percebe que as raízes estão mais firmes. O consolo de Deus muitas vezes vem assim, silencioso, mas profundo. E quando a gente não sente nada? Quando ora e parece que o céu está de bronze? Até isso faz parte. Até o silêncio pode ser um convite para confiar sem ver. Lembra do profeta Elias? Ele esperava Deus num terremoto, num fogo, mas Deus falou num sussurro. 1 Reis 19:12. Às vezes o maior consolo está na quietude, na certeza de que mesmo sem sentir, Ele está ali. Por último, não espere a dor acabar para louvar. Agradeça no meio da luta. Não porque a situação mudou, mas porque Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Hebreus 13:8. E um dia, quando olhar para trás, você vai ver que mesmo nos vales mais escuros, havia uma luz guia. Era Ele, o seu Consolador. Se hoje você está com o coração partido, lembre-se: Deus não desperdiça sua dor. Ele pode transformar suas lágrimas em sementes de algo novo. Como um agricultor que planta no inverno para colher na primavera, Deus trabalha até no que parece morto. Confie no tempo dele. E se a dor voltar? Volte para Ele. Quantas vezes for preciso. Deus não se cansa de você. Ele é como o pai da parábola do filho pródigo, Lucas 15, todos os dias olhando o horizonte, esperando você chegar. Não importa quantas vezes você já saiu de casa, Ele sempre corre para te abraçar. Que tal fazer como a criança que, depois de cair, olha para o pai e estende os braços? Deus está te esperando. Não espere a força voltar para ir até Ele. É na fraqueza que a força dele se mostra. 2 Coríntios 12:9. Hoje pode ser o dia de você soltar o peso e deixar Ele carregar. Oração. Senhor, às vezes eu me sinto tão pequeno diante da dor, mas o Senhor me conhece pelo nome e sabe exatamente onde dói.
Hoje eu entrego para ti o que eu não consigo carregar. Preenche os vazios do meu coração com a tua paz. Eu confio em ti mesmo quando não entendo. Obrigado por ser meu refúgio. Em nome de Jesus, amém. Quando a gente pensa em consolo, muitas vezes imagina algo passageiro, como um abraço apertado ou uma palavra amiga que alivia por um tempo. Mas o consolo que vem de Deus é diferente. É como uma âncora que segura a gente mesmo quando a tempestade não passa rápido. Não é que a dor some de uma hora para outra, mas a gente descobre que não está sozinho nela. Pense numa mãe que acalma o filho com febre. Ela não tira a doença num piscar de olhos, mas fica ao lado, passa pano na testa, dá água, canta baixinho. O menino ainda sente o mal-estar, mas o medo diminui porque sabe, mamãe está aqui. Com Deus é assim. Ele não promete que os problemas vão desaparecer como mágica, mas garante, eu estou com você. Não vou sair do seu lado. Isaías 41, 10. Às vezes a gente acha que precisa merecer esse consolo, como se fosse um prêmio por ser bom. Mas a Bíblia mostra o contrário. O salmista Davi, que já tinha errado muito, escreveu: mesmo quando eu andar por um vale escuro, não terei medo, porque tu estás comigo. Salmo 23:4. Não era porque Davi era perfeito, era porque ele confiava no Deus que não desiste da gente. E tem mais, esse consolo não é só para horas de crise. É como o sol que aquece todo dia, mesmo quando a gente não está olhando para ele. Você já reparou como um café quente na manhã fria, ou o cheiro de chuva depois do calor dão uma sensação de paz? São coisas simples, mas que lembram a gente de que a vida ainda tem beleza. Deus usa até esses detalhes para nos mostrar que Ele cuida. Claro, tem dias que a gente pergunta, por que isso está acontecendo? E não tem resposta fácil. Mas o consolo não está em entender tudo, e sim em confiar em quem entende. Imagine um passageiro num avião durante uma turbulência. Ele não sabe pilotar, não vê o radar, mas se o piloto diz vamos passar por isso, ele pode escolher acreditar ou ficar apavorado. Deus é como esse piloto, ele vê o que a gente não vê. Se você está lendo isso e sente que o coração está pesado, faça uma coisa, pare agora e respire fundo. Deus não está longe, esperando você se arrumar para chegar perto. Ele está tão perto quanto o ar que você inspira. Às vezes o consolo começa quando a gente simplesmente diz, Senhor, eu preciso de ti mesmo que seja com lágrimas nos olhos. Lembra da história do cego Bartimeu, Marcos 10. Ele gritou por Jesus no meio da multidão, mesmo todo mundo mandando ele calar a boca. Jesus parou e perguntou, o que você quer que eu faça? Bartimeu poderia ter pedido dinheiro ou comida, mas ele foi direto, Mestre, eu quero enxergar. E Jesus atendeu. Deus faz a mesma pergunta para você hoje. O que você precisa que eu faça? Não tenha vergonha de ser sincero. Ele não vai rir da sua dor. Talvez você esteja pensando, mas eu já orei tanto e nada mudou. Saiba que Deus não mede amor por resultados, e sim por presença. Uma árvore não cresce porque a gente fica puxando suas folhas, ela cresce porque tem raiz firme e sol todos os dias. O consolo de Deus age assim, devagar, mas com certeza transformando a gente por dentro. E quando a gente recebe esse consolo, algo interessante acontece. A gente começa a consolar os outros. É como uma vela que acende outra vela. Quem já foi abraçado por Deus entende a dor do próximo de um jeito diferente. O apóstolo Paulo escreveu, Deus nos consola em todas as nossas aflições para que, com o consolo que recebemos, possamos consolar os que estão em qualquer angústia. 2 Coríntios 1:4. Sua história de dor pode virar um farol para alguém que está se afogando no escuro. Hoje pode ser o dia de você soltar a mão do controle e agarrar a mão de Deus. Não precisa ter todas as respostas. Não precisa estar perfeito. Só precisa vir como está. Ele já sabe tudo sobre você e mesmo assim estende os braços. Como aquele pai da parábola, ele não está esperando explicações, está esperando você. Oração. Pai, às vezes eu tento carregar tudo sozinho e esqueço que o Senhor está aqui. Hoje eu escolho parar de lutar contra a dor sem a tua ajuda. Ensina-me a descansar em ti mesmo quando tudo parece sem saída. Que o teu consolo seja como um rio que lava as minhas feridas. E quando eu não tiver palavras, fala ao meu coração por mim. Obrigado por não me deixar. Em nome de Jesus, amém.